Olá, bem-vindo ao Livre Quiz. Neste vídeo você pode acertar 10 questões sobre a Bíblia Sagrada. Você conhece bem a Bíblia? Vamos fazer o teste, mas antes inscreva-se no nosso canal, curta e vamos para o vídeo. Primeira pergunta: o que significa o nome Emanuel? Alternativa A: Deus convosco. Alternativa B: Jesus. Alternativa C: Deus conosco. Alternativa D: o Nazareno. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa C: Deus conosco. Eis que a Virgem concebera, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Mateus capítulo 1 versículo 23. Segunda pergunta: o que Tiago diz que devemos fazer se nos faltar sabedoria? Alternativa A: busque sabedoria. Alternativa B: peça sabedoria a Deus com fé. Alternativa C: ensinamento dos sacerdotes. Alternativa D: apenas A e C estão corretas. Você tem um tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa B: peça sabedoria a Deus com fé. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Tiago capítulo 1 versículos 5 e 6. Terceira pergunta: onde Jesus conheceu a mulher de Samaria? Alternativa A: fonte de Jacó. Alternativa B: no monte. Alternativa C: no templo. Alternativa D: em Jerusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa A: fonte de Jacó. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. João capítulo 4 versículos 6 e 7. Quarta pergunta: qual discípulo tentou andar sobre as águas, como Jesus fez? Alternativa A: Tiago. Alternativa B: João. Alternativa C: Pedro. Alternativa D: Lucas. Pense um pouco antes de responder. A resposta certa é a alternativa C: Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus capítulo 14 versículo 29. Quinta pergunta: por que Elimeleque foi morar em Moabe com sua família? Alternativa A: trabalhar. Alternativa B: pregar o evangelho. Alternativa C: perseguição. Alternativa D: fome na cidade natal. Pense um pouco. A resposta certa é a alternativa D: fome na cidade natal. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efráteus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Rute capítulo 1 versículo 1 e 2. Sexta pergunta: quem mentiu sobre o preço que recebeu por um pedaço de terra e morreu como resultado? Alternativa A: Ananias e Safira. Alternativa B: Isaque e Rebeca. Alternativa C: Boaz e Rute. Alternativa D: Zacarias e Isabel. Você tem um tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa A: Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos.
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e, vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Atos capítulo 5 versículo 1 ao 11. Como está o seu desempenho? Está acertando? Nos abençoe curtindo e se inscrevendo no canal. Vamos para a 7ª pergunta. Com quem Davi cometeu adultério? Alternativa A, Ruth. Alternativa B, Batseba. Alternativa C, Mical. Alternativa D, Esther. Pense um pouco. A resposta certa é a alternativa B, Batseba. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Héteo? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. Segundo Samuel capítulo 11 versículo 3 e 4. 8ª pergunta. Quando o filho pródigo voltou, seu pai deu a ele um roupão, sapatos e que outro item? Alternativa A, chapéu. Alternativa B, espada. Alternativa C, escudo. Alternativa D, anel. Tempo. A resposta certa é a alternativa D, anel. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-o, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Lucas capítulo 15 versículo 22. 9ª pergunta. Quantos livros há na Bíblia protestante? Alternativa A, 64. Alternativa B, 65. Alternativa C, 66. Alternativa D, 67. Pense um pouco. A resposta certa é a alternativa C. São 66 de Gênesis a Apocalipse. 10ª pergunta. Quais são os nomes das irmãs de Lázaro? Alternativa A, Maria e Marta. Alternativa B, Madalena e Isabel. Alternativa C, Madalena e Marta. Alternativa D, Maria e Isabel. Tempo para você pensar. A resposta certa é a alternativa A, Maria e Marta. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João capítulo 11 versículo 1 ao 3. Espero que você tenha gostado do nosso quiz de hoje. Deixe nos comentários a cidade que você mora e quantas perguntas você acertou. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e familiares. Leia a Bíblia. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.